Queridos, a mensagem que Deus me trouxe ao coração ministrar nesta noite, eu já falei dela aqui, acredito que há uns 2 anos atrás. Entretanto, esta semana eu estava orando ao Senhor e Deus me trouxe ao coração de volta esta palavra, só que com uma nova dinâmica, uma visão um pouco diferente daquela que eu expus há 2 anos atrás, uma extensão daquilo que o Senhor me permitiu falar com os irmãos aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, se possível, em Neemias 4. Eu gostaria de falar nesta noite sobre as propostas do inimigo. As propostas do inimigo. Nós bem sabemos, eu falei disso aqui terça-feira passada, que estamos imbuídos, engajados, envolvidos numa batalha espiritual. Nela não há meio termo. Ou estamos pelejando em nome do Senhor, ou não estamos. Neemias é um dos grandes líderes da história sagrada, um dos grandes líderes da história de Israel, um dos grandes líderes citados pela história secular. A Bíblia revela-nos que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, a quem a história chama de Longímano, que reinou no Império Medo-Persa por volta dos anos 445 antes de Cristo. O texto sagrado nos mostra que o período em que Neemias viveu foi o período ainda envolvendo aqueles 70 anos do chamado cativeiro babilônico. E o capítulo 1 de Neemias nos mostra que veio de Jerusalém para Suzã, a capital do império, um parente de Neemias chamado Anani. E o texto do capítulo 1 mostra-nos que Anani trouxe para Neemias algumas notícias que impactaram o coração do copeiro do rei. Anani informou a Neemias, por exemplo, que aquelas pessoas que não foram levadas para o cativeiro, que permaneceram em Jerusalém, estavam vivendo numa situação de miséria, de opróbrio, de muita carência, morriam de fome, eram vítimas da violência traiçoeira dos seus inimigos. Outros estavam desterrados em províncias diversas do império, trabalhando como escravos, vítimas da crueldade dos seus adversários. Anani informou a Neemias que as famílias haviam sido destruídas, o templo de Jerusalém havia sido derribado, atearam fogo no templo de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém foram queimadas, a situação era lamentável, era amarga. E se lermos todo o capítulo 1, vamos perceber que a notícia foi tão chocante para Neemias, que ele orou, jejuou e chorou por cerca de 4 meses, pedindo a Deus uma solução para aquele problema. De repente Neemias recebeu de Deus a direção de retornar a Jerusalém e liderar um movimento de reconstrução, de restauração. E a Bíblia diz que Neemias liderou um grupo de pessoas retornando a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, a primeira iniciativa de Neemias foi sair durante a noite,
ele diz, montado a cavalo, no capítulo 2, para averiguar a situação da cidade, das muralhas que estavam caídas. Analisando o contexto histórico daqueles dias de Jerusalém, se percebe que era urgente a necessidade da reconstrução das muralhas, porque as províncias vizinhas eram todas inimigas de Israel, atacavam de maneira traiçoeira, aproveitava o enfraquecimento dos judeus e atacava-lhes com ataques cruéis. E é bom lembrar que Satanás sabe que quanto mais fraco você estiver, mais vulnerável você se torna. Aí ele aumenta a frequência de ataques contra a sua vida. Mas Neemias conseguiu mover, estimular um grupo de reconstrutores, e eles começaram a trabalhar. Entretanto, Neemias teve que deparar-se com 3 grandes inimigos. Estão lá no capítulo 2, versículo 10. Um deles se chamava Sambalate, era governador de Samaria. O outro chamava-se Tobias, que era capitão do exército de Samaria. O outro inimigo chamava-se Gesem, que era governador da província no território do Egito. Ou seja, os inimigos de Neemias não eram inimigos fracos, que deveriam ser subestimados. Eram homens de poder, de influência. Não obstante o impacto que os poderes daqueles inimigos tinham, Neemias conseguiu manter o ânimo e trabalhar. E em 52 dias ele conseguiu erguer as muralhas de Jerusalém. A história de Neemias nos faz entender, pense nisso, a história de Neemias nos faz entender que toda oposição ao projeto de Deus vai ser vencida. Toda oposição ao projeto de Deus vai ser vencida. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: toda oposição será vencida. Agora entenda uma coisa: ao longo deste capítulo 4 e 5 de Neemias, os inimigos da restauração fizeram algumas propostas a Neemias. E nós vamos observar cada uma daquelas propostas e a resposta que Neemias deu a cada uma delas. E o irmão vai perceber que são exatamente tais propostas que o inimigo nos faz quando nós queremos empreender uma grande obra para Deus. Neemias queria restaurar as muralhas de Jerusalém. Já falei aqui sobre o reconstrutor de muralhas, e eu disse para os irmãos que cada um de nós é um grande restaurador de muralhas. Mas a primeira proposta que o inimigo faz a Neemias é a proposta do desânimo. Ele tenta tirar de Neemias o estímulo, a vontade aquiescente de realizar a obra. Por que que o desânimo é perigoso? Porque o desânimo atinge a fé. Quando eu desanimo, eu automaticamente reduzo a minha capacidade de crer. E quando eu deixo de crer, Satanás sabe que o escudo do crente é a fé. Se eu não creio, sou vítima fácil. A proposta que o inimigo faz a Neemias é que ele desanime, ele zomba de Neemias.
esnoba de Neemias. Olha o versículo 1, 2 e 3. A Bíblia diz que Sambalate escarneceu dos judeus na frente dos seus irmãos. Quando Satanás quer desanimar você, ele tenta lhe expor, lhe fazer menor diante das pessoas que convivem com você. Foi essa a tática de Golias com Davi, falamos aqui terça-feira passada. Esnoba de Davi diante do exército de Israel. E eles começam a dizer: porventura eles vão conseguir fazer isso? Vão conseguir voltar a oferecer sacrifício? Vão levantar os muros da cinza? Alguém abre a boca e diz: ainda que levantem, até uma raposa derruba. Era a tentativa de desanimar Neemias, de enfraquecer, de tirar a capacidade de crer no propósito, porque você só tem estímulo enquanto você crê. Se você deixa de crer, você perde o estímulo e cai, se rende. Você diz: não tem mais jeito. É isso que o inimigo quer que você entenda: não tem mais jeito. Chegou no final, que podia ser feito já fez, você não pode fazer mais nada. Essa foi a tentativa. Quando nós vamos lá para o livro de Números, capítulo 13, versículo 25 a 29, quando os 12 espias retornam da terra prometida, 10 deles vêm tomados de desânimo. Eles dizem: a terra é boa, mana, leite e mel, mas olha, as cidades são gigantes, e os habitantes da cidade são descendentes de Anak, são gigantes. Aos nossos olhos, nós somos para eles como gafanhotos. Nas montanhas habitam os amorreus, além do mar habitam os jebuseus, os heteus. Nós não podemos pelejar. A Bíblia diz que o coração da nação se derreteu. Quando você desanima, o seu coração se derrete. Você não acha força para continuar. Você não encontra motivo para insistir. Um dia em Mateus capítulo 15, versículo 23, chega uma mulher perto de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Então os discípulos chegam e desanimam e dizem: Senhor, manda ela embora, que ela vem gritando atrás de nós. Dão uma pancada nela. Quantas vezes quem deveria te estimular te desanima, te enfraquece, que foi o caso dos 10 espias. Jesus estava entrando em Jericó, Marcos 10. No versículo 48, o cego começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olhou para ele e disse: cala a boca, cego, ele não vai ouvir você. É a proposta do desânimo. Se você ouvir a proposta do desânimo, você perde o foco. Se você ouvir a proposta do desânimo, você cai. Entenda uma coisa, querido: a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Sabe o que significa mais que vencedor em Romanos? Aquele que rompeu os seus próprios limites. Você não se conhece. Deus quer fazer você ver que os seus limites podem ser rompidos se você não der ouvido à proposta do inimigo. Mas exercer a confiança naquele que não abre mão de te conceder a graça. Quando tentaram desanimar Neemias, Neemias responde. Para a proposta do desânimo, Neemias responde no versículo 6: edificamos o muro e encerramos o muro até a metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Entenda uma coisa: todo milagre começa no seu coração. Todo milagre é gerado primeiro dentro de você.
Quando você estabelece no seu coração aquilo que você deseja de Deus, o milagre começou. É preciso ter um coração decidido e definido. É preciso assentar no coração aquilo que você quer. Incline o seu coração em direção ao milagre. Teremai derrabaço declândio nagá. Dirija o seu coração ao muro que você vai reconstruir. Incline o seu coração ao que você pretende. Quando os 10 espias, em Números 13, desanimaram o povo hebreu, Josué e Calebe se levantaram e disseram: a terra é boa, mana leite e mel, os habitantes da terra são gigantes, mas se o Senhor se agradar do nosso coração, Ele nos dará a terra que nos prometeu. Deus quer se agradar do nosso coração. Deus quer que sejamos ousados, intrépidos, às vezes até obstinados naquilo que pretendemos, para que o nosso coração alcance a sua graça. Responda, incline o seu coração para trabalhar. Lhe desanimaram? Se dê com mais afinco. Olha Bartimeu, cala a boca, cego. Aí Bartimeu fazia o quê? Gritava mais alto. Tentaram lhe desanimar? Invista mais. Se dê mais. Vá em frente. O irmão, entenda uma coisa: Deus é Deus. Deus não frustra aqueles que inclinam o seu coração para o muro. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: não desanime. Oh, aleluia. Tem mais te delemanda naga. A segunda proposta que o inimigo faz a Neemias é a proposta de medo. Neemias não desanimou. Neemias era o tipo do indivíduo teimoso. Vou fazer. Teimoso para fazer aquilo que Deus queria realizar. Não conseguiram desanimar Neemias, então tentaram fazê-lo sentir-se amedrontado. Se nós lermos os versículos 7 e 8, 10 a 12, se sua Bíblia estiver aberta aí, tem alguns detalhes que me chamaram a atenção hoje à tarde enquanto eu lia. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Dá uma pausa aí, ó, para cá. Quando os inimigos percebem que o milagre começou, eles entram em desespero. Eles tentam a última atacada, tentam a última arrancada, que é para ver se você para. Mas não se preocupe, é ataque desesperado. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Versículo 8. Eu estou sentindo uma unção de Deus nesta noite. E uniram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém. Dá uma pausa. Quando o inimigo quer atacar você, ele ataca de todas as frentes. Você já teve a sensação que tudo está dando errado? Que parece que quando uma coisa vai mal, o resto tudo desmorona? É que o inimigo é covarde, ele aproveita a sua fraqueza e ataca de todas as frentes. Mas se mantenha firme no Senhor, porque o Senhor é fiel. Olha o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e os escombros, e não podemos edificar o muro. Pense nisso.
Até o versículo 7, eles só viram que o muro era edificado. Até o versículo 7, eles olhavam para o muro. Mas quando eles se sentiram ameaçados, perderam a visão do muro e começaram a olhar para os escombros. Se você parar de olhar para a obra e olhar para os entulhos, você deixa de trabalhar. Se você deixar de olhar para aquilo que você tem que fazer e olhar para os impedimentos, você desanima. Esquece dos escombros, esquece dos pedaços e olha para o que Deus te colocou para fazer, porque Ele vai honrar. E olha o versículo 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares se vinham contra nós. 10 vezes, sabe o que é isso? Você é ameaçado hoje, é ameaçado amanhã, é ameaçado depois de amanhã. Você vai enfraquecendo, vai entrando em desespero. Foi assim que Golias fez com o exército de Israel. Ao longo de 40 dias, apareceu todo dia pela manhã e à tarde. É a tentativa do inimigo de ir fragilizando você gradualmente, de ir derrubando você aos poucos, até que você se entregue à ameaça do medo, até que você se entregue à covardia. Mas nesta noite, o espírito de fortaleza se apoderará da tua vida e Deus virá sobre ti. Quando ameaçaram Neemias, quando Neemias percebeu que o povo estava com medo, ele reage, ele dá a resposta. Versículo 9, versículo 13 e versículo 23. Olha o versículo 9. Nós oramos ao nosso Deus. Primeiro caminho para vencer o medo: ore acerca dele. Coloque o seu medo diante de Deus. Diga para Deus: eu estou com medo e preciso de coragem, eu preciso de força. Segundo, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Reaja, feche as portas, feche as brechas, tome providências de segurança. Versículo 13: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias conscientizou aqueles homens que se eles se acovardassem, suas famílias seriam escravas, suas famílias seriam destruídas. Irmão, eles reagiram com coragem, em defesa da família. E hoje à noite, já vindo para cá, eu lembrei de um texto e fui atrás dele. 1 Samuel 30. Davi vinha da guerra, 600 homens com ele. A Bíblia diz que quando Davi chegou na cidade onde ele morava, em Ziclag, as casas haviam sido incendiadas, as moradias só tinham fumaça, as mulheres haviam sido levadas pelos inimigos, as crianças também haviam sido levadas cativas. A Bíblia diz que os 600 homens que estavam com Davi começaram a chorar. E o texto diz assim: choraram até que lhe faltaram forças. No original, choraram até que desmaiaram. Choraram para valer. Quando eles reagiram do choro, eles apanharam pedras para apedrejar Davi, porque suas famílias estavam cativas. Davi ergueu a voz e disse: não temais, vamos à peleja por nossas famílias. E a Bíblia diz que os 600 homens foram com Davi, mas eles estavam tão cansados que a Bíblia diz que 200 deles desmaiaram no caminho e não aguentaram chegar. Davi foi com 400 homens.
e pelejou pelas suas famílias. E a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo das suas mulheres ou crianças foi tocado, porque o Senhor lhes deu vitória. Não tenha medo, porque o que o inimigo quer é que você entregue os pontos. O que o inimigo quer é que você entregue a família. O que o inimigo quer é que você entregue os tesouros que Deus lhe deu. O inimigo quer que você desanime e desmaie de pavor. Mas em nome de Jesus de Nazaré, ponha guardas contra o inimigo, feche as portas, entre em oração, dobre o joelho, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cotovela o vizinho aí e diz para ele: coragem, coragem. Aleluia, aleluia. O inimigo não te desanima, tenta te amedrontar, você reage. Mas vem a terceira proposta. Você não desanimou, você não ficou com medo. Vem a terceira proposta, que é a proposta de dissensão. Satanás sabe que a maneira mais fácil de nos vencer é nos colocando uns contra os outros, é fazendo com que nos tornemos inimigos. Volta a nossa espada um contra o outro. Capítulo 5 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 5. Sambalat espalhou uma notícia entre os judeus, que aqueles judeus que eram mais ricos, mais fortes, mais influentes, estavam oprimindo aqueles que eram mais pobres, menos influentes. Com isso, a Bíblia diz que as famílias ricas tiveram que enfrentar uma revolta das famílias pobres. Os judeus se desuniram, entraram em batalha. Isso é um princípio da teologia do Novo Testamento. Um reino dividido não subsiste. Mas há um outro princípio que também é da teologia do Novo Testamento: se dois de vós concordarem acerca de uma coisa e pedir ao Pai que está no céu, Ele vô-lo concederá. Há um outro princípio que diz: melhor serem dois, Eclesiastes 7, do que um, porque um caindo, o outro levantará, e se um enfraquecer, o outro transportará, e se um sentir frio, o outro aquecerá, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Isso é um princípio. É por esta razão que nós precisamos vencer a proposta de dissensão. E é exatamente aqui que a maioria de nós fracassa. Porque na hora de vencer a proposta de dissensão, a gente perde o foco e começa a brigar um contra o outro. Esquecemos que o nosso adversário, disse Paulo, não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Alguém diria que Paulo exagerava. Alguém diria que Paulo era um teólogo meio fanático, porque Paulo não via nenhuma perseguição, Paulo não via nenhum embate como natural. Ele via tudo como uma ação das hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ele batalhava numa batalha espiritual. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: não insista, não quero brigar com você. Sabe qual é o caminho para vencer a proposta de dissensão? Abra mão do seu direito. Decida servir o outro. Decida abençoar o outro.
Neemias reuniu o povo e disse: olha, os credores, liberem suas dívidas, deixem que os seus devedores caminhem em paz. Eles abriram mão de si mesmos em benefício do outro, se dispuseram a fazer o bem, se dispuseram a ajudar. Sabe qual é o problema da teologia moderna? É que você não é servo, você é cabeça. E a cabeça acredita que não tem que servir, tem que ser servida. Nós nos enchemos de nossas lideranças pessoais, nós nos enchemos dos nossos argumentos pessoais. Eu sou cabeça e não cauda, e acabou, não tenho que servir ninguém. E um dia Jesus ajoelhou diante dos discípulos, abriu uma toalha, cingiu a cintura e começou a lavar-lhes os pés e a enxugá-los. Quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: Senhor, não vai lavar meus pés não. Jesus disse: Pedrão, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro disse: então o senhor pode dar banho. Jesus disse: calma, Pedro, é só lavar os pés. Quando Jesus terminou, ele disse: vós me chamais Senhor, e eu na verdade o sou. Se eu, o Senhor, vos lavei os pés, fiz isso para exemplo vosso, para que vocês sirvam uns aos outros. Jesus estava nos dando a mais nobre lição do cristianismo. A teologia moderna ensina que você tem que ser próspero. A teologia moderna ensina que você tem que ser bem-sucedido. A teologia moderna ensina que você tem que ser o melhor naquilo que faz. Ensina que você precisa ser cabeça e nunca cauda, dirigir o melhor carro, morar na melhor casa. A teologia moderna ensina que você tem que ser chefe, nunca chefiado. Jesus ensina que nós temos que ser servos. Quando aprendermos a servir, vamos parar de disputar espaço. Vamos parar de brigar por status, por posição e por privilégios, porque seremos servos. Aleluia! Glória a Deus! Para de brigar, irmão. Pede graça. Se dispõe a servir. Abre o teu coração e diz a Deus: eu quero servir. Eu falei aqui terça-feira passada, querido, que se você quiser ser abençoado, você tem que encher a vasilha do vizinho. Foi assim que a mulher, a viúva, foi abençoada lá em 2 Reis 4. Ela começou a abençoar a vasilha do vizinho, e a dela não faltou azeite, porque quando você vira instrumento de bênção, Deus derrama sobre você as comportas celestiais. Penúltimo lugar, preste atenção, veja como há um cenário montado do inimigo para nos alcançar. Primeiro ele tenta te desanimar, você não vai. Aí ele tenta te amedrontar, mas você é revestido de coragem, você sabe o que quer. Então ele leva você a brigar, a se dividir, a tua equipe entra em crise, a casa entra em crise, mas venceu. Aí o inimigo tenta se aproximar e fazer amizade. É a proposta de consenso. É a tentativa de entrar na sua casa e se tornar inimigo íntimo. Entra dentro de casa. Onde foi que Ezequias caiu? Exatamente quando pegou os emissários de Babilônia e mostrou o palácio e os seus aposentos e os seus tesouros, e com isso mostrou as fraquezas e as fortalezas. Quando Satanás não te vence de uma forma, ele tenta fazer consenso com você. Ele tenta deixar de ser ameaça para parecer ajuda, auxílio. Lá no livro de Josué, capítulo 9, Josué caiu numa enrascada dessa.
A Bíblia diz que inimigos de Josué se vestiram de vestes esfarrapadas, pegaram vinhos velhos e pão duro, se encheram de terra e deixaram crescer os cabelos e a barba, e vieram e pediram apoio e socorro e ajuda, e Josué fez um pacto com eles. Em seguida, Josué descobriu que eram inimigos que ele teria que enfrentar logo em seguida, mas já estavam dentro do arraial. Quantas vezes o inimigo se faz de vítima, se aproxima de você na tentativa de buscar ajuda, socorro, apoio, e a gente deixa de vigiar e cai na proposta do consenso. Quando Balaão amaldiçoou o povo de Israel em Números 23, a Bíblia diz que a maldição não pegava. Balaão amaldiçoava e saía a bênção. Balaão chegou e disse para Balaque: só tem um jeito, pega as mulheres amonitas, manda que elas se vistam de maneira sensual, faze com que elas entrem no culto judeu, porque a maldição não pega no povo, mas se o povo pecar, a ira do Senhor se acenderá contra eles. E a Bíblia diz que mulheres, que prostitutas sagradas invadiram o culto judaico, e os homens de Israel se prostituíram, e a praga veio sobre eles. Quantas vezes o inimigo infiltra no nosso arraial? A inteligência da guerra ensina isso. Entre no arraial do inimigo e descubra quais são as suas armas, descubra qual será o seu próximo ataque. Quem atacou as torres gêmeas do World Trade Center? Muçulmanos. Eles moravam onde? No Oriente Médio? Moravam dentro dos Estados Unidos da América. Aprenderam a pilotar dentro dos Estados Unidos da América. Compraram passagens aéreas dentro dos Estados Unidos da América. Foram treinados dentro do próprio país para desmoralizar a nação onde eles estavam. Satanás sabe que se ele conseguir entrar no seu arraial, se aproximar de você e cegar os teus olhos do entendimento, é mais fácil derrotá-lo. Mas o Espírito de Deus quer nos dar discernimento espiritual para afugentar a ameaça silenciosa das trevas. Diga comigo: Deus, abre os olhos do meu entendimento. Quando chamaram Neemias, capítulo de número 6, versículo 1 a 4, vem cá, façamos amizade. E é interessante que a Bíblia diz que eles fizeram isso de maneira insistente. Tentaram até comprar Neemias, presentearam Neemias para que Neemias viesse conversar com eles. Mas a resposta de Neemias no capítulo de número 4, capítulo 6, versículo 3 e 4 é essa: estou envolvido numa grande obra, não posso parar de trabalhar. Você tem compromisso. Você não tem tempo para fazer consenso com o inimigo. Você está envolvido numa grande obra. É por isso que o inimigo quer se aproximar de você, porque o que Deus colocou na sua mão é grande. O inimigo cobiça o que Deus lhe deu. O inimigo colocou o olho no tesouro que o Senhor te ofereceu, na proposta que Deus te deu. Por isso que ele quer se aproximar. Mas nesta noite, em nome de Jesus, assuma a sua postura. Você tem compromisso com Deus. Você tem compromisso. Rompa todo consenso de caráter duvidoso. Peça de Deus discernimento. Toda aparente boa proposta que coloque em dúvida o que Deus colocou no seu coração, toda aparente boa proposta que ameaça as muralhas, precisa ser rompida. Aleluia. Vença isso em nome de Jesus. Eu não estou falando isso à toa. Eu tenho me deparado com empresários cristãos nessa cidade,
Fui procurado por certa feita, que disse: olha, pastor, eu estou com vergonha do que eu vou lhe dizer, mas eu fiz um pacto com um guia para prosperar. Eu tenho me deparado sim com esposas que estão na igreja, mas para reconstruir o casamento vai buscar ajuda de caráter duvidoso lá no centro de candomblé, lá na mesa branca, lá na conselheira espírita. Eu tenho visto maridos tentando fazer consenso com as trevas para prosperar. Entenda uma coisa, querido: se Satanás te der cebola, pepino e alho, ele quer em troca que você construa pirâmides. Deus quer te tirar das algemas e te dar maná, água da rocha, codornizes no arraial e terra que mana leite e mel. O que Deus tem para você pode demorar, mas é melhor. Diz aí para o seu vizinho: o que Deus tem para você pode ser demorado, mas é melhor. É demorado, mas é melhor. O caminho é pedregoso, é estreito, é íngreme, mas é melhor. Aleluia. Leima, suide lemanda naga, suide leiva, sunaga. Último lugar. Neemias não caiu no consenso. Neemias reagiu. Então o inimigo o afrontou. A afronta é o que eu disse há pouco, já é a tentativa desesperada do inimigo. Eu orei para dizer isso. Quando Satanás desespera, ele tenta afrontar você, mas está repreendido em nome de Jesus. Capítulo 6, versículos 5 a 7. A Bíblia diz que os inimigos de Neemias espalharam uma circular. E na circular eles difamavam Neemias e diziam: o rei vai ficar sabendo que você está provocando um motim e quer levantar uma nova nação dentro do império. Ameaçaram, caluniaram, afrontaram Neemias. Neemias sentiu estremecer, porque é claro, quando ele recebe o texto, ele vai orar e diz: ouve, ó Senhor, as suas ameaças. Neemias sentiu o peso da afronta, estremeceu, mas ele caminha para a oração. Antes de eu falar da resposta de Neemias, deixa eu lembrar aqui de uma afronta que um homem de Deus recebeu um dia, lá em Isaías capítulo 37 e capítulo 38. A Bíblia diz que Senaqueribe sitiou Judá e mandou uma carta para Ezequias. E na carta Ezequias dizia assim, Senaqueribe dizia assim: não te engane o teu Deus, ó Ezequias, porque ele não poderá te livrar da minha mão. As nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. A Bíblia diz que o porta-voz de Ezequias chamou o porta-voz de Senaqueribe e disse: não leia em hebraico, porque em hebraico todo o povo entenderá e haverá desespero. Leia em aramaico, porque em aramaico somente a corte entende e decide. Mas a ousadia de Senaqueribe era tão grande que ele diz assim: lerei em hebraico, está lá em Isaías 38. Lerei em hebraico, para que este povo saiba que quando Senaqueribe, o grande rei, invadir esta terra, vocês terão que solver fezes em urina e beber,
para ficarem vivos. Quando Ezequias ouviu isso, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, desesperou. Quando ele desespera, ele manda chamar o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías chega, eu imagino Isaías dizer: pois bem, majestade. Ezequias, assanhado e rasgado, olha para Isaías e diz: leia a carta. Isaías lê e pergunta: qual é o problema, majestade? Ezequias diz: qual é o problema, Isaías? Olha a ameaça de Senaqueribe. Isaías olha para o rei e diz: o senhor não rasgou a roupa por causa disso aqui não, né? É claro, Isaías, olha a ameaça. Majestade, a carta veio para o endereço errado. Não estão desafiando o rei de Judá, estão desafiando o Deus de Judá. Olha o que ele diz aqui, ó: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. A carta veio para o endereço errado, rei. Vamos mandar a carta para a caixa postal certa? A Bíblia diz que Isaías desceu ao templo para orar com Ezequias. O texto é lindo, é espetacular, porque a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Só existem 2 casos na Bíblia de alguém ajoelhado na ponta do altar, porque a ponta do altar é o lugar do desespero, é o lugar da vida ou morte, é o lugar da sentença: ou o Senhor faz agora, ou eu não escapo. E Ezequias começa a orar e diz: ó Deus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Senaqueribe diz a verdade quando diz que lançou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses. Mas tu és Deus nos céus e na terra. Ouve agora e responde. Enquanto Ezequias orava, o Espírito de Deus se apodera de Isaías, e o profeta levanta e diz: assim diz o Senhor, não temas, ó Ezequias, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, diz aí para o irmão do teu lado: tem briga que não é sua. Tem peleja que Deus quer pelejar por você. Tem peleja que Deus quer entrar na sua frente, que você só tem que assistir o menear da espada do Senhor. Quando afrontaram Neemias, ele responde no versículo 8 e 9: de tudo que dizeis, nenhuma coisa se sucedeu, tu o inventas do teu coração. De repente, olha o versículo 9, Neemias diz assim: agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, não desfaleça, porque o inimigo lhe afrontou. Satanás não te afronta por outra razão, senão para que você pare de construir o muro. Fortaleça as mãos, avante, erga a cabeça, Deus vai com você. Tem hora que treme e parece que vai desmaiar. Salmo 84, 7 diz que o justo vai de força em força. Tem hora que você não tem força para dar 2 passos, mas de força em força é você ir um passo de cada vez. Vai levantando o muro. Se o inimigo afrontar, se o inimigo reagir, se o inimigo atacar, maior é Deus que está contigo, que está conosco. Fica em pé, por favor. Você pode dar um aperto de mão na pessoa do seu lado, ou um abraço, e dizer para ele: não dê ouvido às propostas do inimigo.
Não dê ouvidos às propostas do inimigo. Diga para a pessoa que está na sua frente, atrás de você: não dê ouvidos às propostas do inimigo. Ah, Deus, ah, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, nesta noite, nós nos rendemos debaixo da Tua mão. Eu me rendo debaixo da Tua mão, Senhor, eu rendo debaixo da Tua mão a minha casa. Eu rendo debaixo da Tua mão a casa de cada pessoa aqui presente. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do Seu sangue, nós nos levantamos contra toda fala do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos que o inimigo silencie. Em nome de Jesus, nós ordenamos que o inimigo se aquiete. Nós os detemos pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós agora declaramos fadados ao fracasso, destruídos toda ameaça do nosso adversário. Senhor, tira agora o desânimo. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus o desânimo, a fraqueza, Senhor, que impede este homem, esta mulher, de querer continuar no propósito que o Senhor lhe estabeleceu. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus a proposta do medo. Nos reveste de coragem, nos reveste de altruísmo, nos reveste de dinamismo nesta noite. Eu repreendo em nome de Jesus a proposta de dissensão, toda briga, toda intriga, todo impasse. Pai, nos ensina a abrir mão das nossas razões em favor do próximo, a fim de que a força da dissensão seja destruída. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda proposta de consenso, toda infiltração do inimigo no arraial do Teu povo. Nós estamos agora expulsando, ateando o fogo do Senhor. Ah, nós repreendemos toda proposta de afronta, de ameaça, de ataque que vem contra a vida deste homem, desta mulher. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que a vitória do Senhor está sendo liberada sobre vidas nesta noite. Em nome de Jesus, nós declaramos que a espada do Senhor está desembanhada em favor daqueles que Te buscam, que creem no Teu nome e que se apropriam da Tua palavra. Libera a Tua força, Senhor, em direção a toda oposição espiritual e começa a restaurar vidas. Começa, Senhor, a nos ajudar a reconstruir muralhas. Deus, toda reação, toda retaliação, todo ataque desesperado das trevas, nós estamos neutralizando no nome de Jesus e declarando o sangue de Cristo sobre cada vida, sobre cada alma. Cura agora, Senhor. Cura os corações aflitos, cura as mentes inquietas, cura as almas angustiadas. Cura, Senhor, os corações enfraquecidos. Ah, eu quero em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, pelo poder da palavra que preguei, eu profetizo a liberação da vitória, da graça, da autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, porque Deus está contigo. Hoje vai desabar, hoje você vai vencer. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus.